ele estava perseguindo o povo de Deus, ele estava perseguindo os servos do Senhor Jesus. E aí ele tinha matado também, né, o Tiago à espada. E ele passou de mão de Pedro e prendeu Pedro na prisão, né, para se gloriar. O rei Herodes, para se gloriar, ele prendeu Pedro, o apóstolo Pedro, na prisão, né, para tentar calar aquela igreja, calar aqueles irmãos que o poder do Senhor, né, fazia maravilhas sobre a sua vida, né, o poder de Deus, o poder de Jesus, ele fazia grandes coisas através daqueles irmãos. E o rei Herodes, ele se incomodou com aquilo, ele se incomoda e ele mata Tiago à espada, e ele pega Pedro e lança na prisão, e ele começa a perseguir os servos de Deus. Mas Jesus estava com aquele povo, Jesus ele estava olhando para aqueles irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro desse problema, dentro dessa situação, dessa circunstância, dessa perseguição que aquele povo se encontrava, eles não calaram, eles não se acomodaram. Sabe o que eles fizeram? Foram para o segredo do crente. O segredo do crente, a oração. Quantos aqui, louvado seja Deus, quantos aqui que tem conseguido vencer as lutas, vencer as dificuldades, dobrando seus joelhos na oração, buscando ao Senhor? Quantos aqui, louvado seja Deus, quantos, louvado seja o nome do Senhor? É assim que o crente vence a oração, é na oração que o crente vence a perseguição, a tribulação, o problema. E aqui no versículo 5 diz que Pedro estava guardado, estava encerrado nas orações, naquela prisão. Mas os irmãos oravam de contínuo, oravam com insistência, oravam por ele. Louvado seja Deus. E nós indo para o versículo 7 diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta, desperta. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos, eles oravam por Pedro, eles estavam orando em contínua oração, mas Pedro estava ali encarcerado naquela prisão. Mas com a oração dos irmãos, a sua oração tem poder. Quando a igreja ela ora, ela alcança a vitória. Então o anjo do Senhor, ele desce do céu e ele chega aqui ao lado de Pedro e diz assim: olha, levanta, desperta.